Vamos agora bater papo para tentar também entender um pouco, tem a ver, né? O que a caligrafia diz sobre cada um de nós? O que aquilo que a gente escreve diz sobre nós? Eu estou recebendo a Letícia Raidak aqui, que é grafóloga. Olá. Tudo bem, Letícia? Tudo bem, já. Prazer imenso te receber aqui, viu? Prazer é meu. Muito obrigada, viu? Obrigada Primeiro, eu queria começar te perguntando sobre a escolha da sua profissão. Eu já entrevistei alguns grafólogos e eu percebi que o trabalho, além de ser muito interessante, é também muito importante para várias áreas diferentes que utilizam os grafólogos. Explica pra gente sobre a sua escolha. Então, é assim, a minha formação foi muito técnica, né? Eu sou formada em processamento de dados e eu trabalhei durante muitos anos na HP, né? De computadores. Eu era engenheira dessa área. Uhum. Só que a minha habilidade com pessoas sempre falou mais alta. Então, assim, o moço que ia lá regar minha plantinha na mesa batia papo. Então, as pessoas sempre, essa questão sempre me atraiu bastante. Gente, né? Sempre gostou de gente, sim, né? Muito, bastante. E era conversar desde o cachorro, do filho, e o foco do trabalho era feito. Mas a minha gerente falou assim, você devia trabalhar com pessoas, porque... É o que você mais gosta. Exato, né? E aí acabei abrindo, depois eu saí, né, abri um outro negócio e eu tive a necessidade de contratar funcionários. Eu tinha uma cafeteria e eu tinha 20 funcionários, eu era 24 horas. E aí, quando eu fui contratar as pessoas, eu falei, como que eu vou... Porque a gente, né, conversa com a pessoa conta a dificuldade que ela está passando. E como ele falou do coração, que eu achei lindo, e é verdade, né? A gente se compadece com muitas histórias. E aí eu precisava de uma ferramenta que me tirasse de muitas situações que pudesse me trazer uma visão. Mais, amando gente, para as pessoas te contornarem, devia ser muito fácil, né? É. E aí eu fazia algumas escolhas que não eram adequadas para o perfil, né? As pessoas podiam até estar mentindo para você, né? E aí essa especialização como grafóloga com certeza te ajuda nisso também, né? Isso. Aí eu acabei vendendo café e me formei, né? Fiz a formação da grafologia. E aí eu parei, não trabalhei mais com isso e hoje eu trabalho só com a grafologia. E eu ouço falar de RH que utiliza, de áreas na própria polícia, na investigação que utilizam. Explica um pouco pra gente o que essa área abrange. Então, a grafologia ela é um estudo científico, né? Então não é um achismo, ela tem uma base... Não é místico, não é nada disso, né? Não. Ela tem uma base sistematizada de ideias. Então não importa se eu fizer análise ou se outro grafólogo fizer, a gente vai chegar no mesmo ponto. Então, atualmente no Brasil é muito utilizado para recrutamento, para seleção de candidatos, que é uma das áreas que eu atuo. Além disso, para desenvolver as pessoas, que eu também atuo como coach. E também na questão que você falou, de ver a assinatura, se está falsa ou verdadeira, se foi a pessoa que assinou um documento, né, na perícia grafotécnica. E isso daí entra mais no âmbito judicial, que é onde eu não atuo, né? Atuo mais no desenvolvimento das pessoas. É necessário uma riqueza de detalhes, né, para conclusões. E eu fico imaginando, você falou também como coach, quando a pessoa escreve alguma coisa para você, você consegue ler a pessoa de fato, é isso? Isso mesmo. Para você poder ter, a gente até tinha pensado em fazer algumas ações aqui, mas é importante a gente explicar o quanto esse trabalho é sério e eu queria entender quanto a pessoa precisa ter escrito para você já ter uma noção, como é que funciona isso? Porque uma palavra só é suficiente? A assinatura é suficiente? Não, a gente precisa, assim, é um conjunto de informações. A grafologia é igual montar um quebra-cabeça. Então tem que ter no mínimo 20 linhas para que eu possa fazer uma análise, tem que ser uma folha de sulfite onde não tenha linhas, para que a pessoa se sinta bem livre, como é o que ele está pintando ali, né? Então a folha de sulfite, a caneta esferográfica, 20 linhas e ela assinar no final. Então, só um traço talvez não vai revelar completamente a pessoa. E aí a gente corre o risco de falar alguma coisa errada. Então, tem como se fosse um padrão, né? Um esquema para que a gente possa fazer uma análise adequada. Para a gente entender, eu vou fazer até algumas perguntas sobre mim, daí a gente vai entender um pouco sobre a maioria das pessoas. Eu conheço pessoas que sempre escrevem de um jeito só. Tem dia que eu escrevo deitado, tem dia que eu escrevo em pé, tem dia que tem a letra de forma no meio do caminho. Isso significa alguma coisa também? Significa várias coisas. Pode falar? Por favor, de um modo geral. Pode falar. Então, por exemplo, quando a gente escreve com a letra mais, assim, você vê que sua escrita está subindo, está ascendente, que nós chamamos na grafologia, indica que você está entusiasmada, que você está feliz. Então, quando você começa a subir a carreira, como dizem, né? Que você vai escrevendo e vai subindo. Você está entusiasmada e também tem a ver com a tua energia física, né? Com a tua saúde vital. Enquanto se você escrevesse com linhas mais caindo, né? Linhas descendentes, é um ânimo de uma pessoa
pessoa que já está mais triste, ela está com dificuldades, até mesmo nós que somos mulheres, naquela época que a gente, né, do mês, a nossa linha tende a ficar mais caída, porque afeta o físico, né? Perfeito. As pessoas, de um modo geral, mesmo que a gente ache que cada hora escreve de um jeito, o grafólogo sempre vai saber quando é a letra da pessoa? Como é que é isso? Sim, porque tem alguns itens que nunca mudam. Né? Por exemplo, se você escrever alguma coisa e deixar ela na sua casa e alguém achar, por mais que seja qualquer a época, vai falar, olha, essa aqui é a letra da Jaque. Ou seus amigos de infância falam assim, nossa, eu achei um bilhetinho que lembrei de você. Então, o corpo da letra, lógico, vai mudar a inclinação, a linha sobe ou desce, mas o corpo dela, a forma não muda. A nossa letra, ela tem muito a ver, por exemplo, com a nossa íris, né? Ninguém tem uma íris igual a outra, né? Nós somos muito exclusivos, então a escrita mostra o quanto o ser humano é único. E é isso uma das coisas que me encanta muito, né, quando eu faço esses trabalhos. Uma coisa que eu já percebi, e eu lembro que eu percebia isso desde criança, é que algumas professoras que eram muito parecidas tinham letras muito parecidas. Então, a professora de português, por exemplo, geralmente ela tem uma letra muito certinha. É lógico que ela aprende para isso, né? Mas, de um modo geral, aquele T que sobe bonitinho e que corta, aquela letra que, aquela palavra que começa e termina inteira, isso também está falando características da pessoa, né? Sim, a letra redonda indica muito amabilidade, é uma pessoa amorosa, que gosta, né, de estar perto dos demais, que tem um interesse em ser clara naquilo que se fala. E ainda mais as pessoas que trabalham com educação, elas passam muito tempo tendo até que escrever cadernos, né, para os alunos. Então isso meio que acaba colocando elas em uma forma de escrita até bem similar, mas não é nunca igual. Eu queria entender também se o fato da pessoa escrever muito devagar ou escrever muito rápido também fala alguma coisa sobre ela. Sim, quando a pessoa escreve, porque assim, ó, imagina que a gente vai escrever a palavra amanhã. Na hora que você colocar a primeira a mão, escrever o seu cérebro já está lá no amanhã, já terminou. Então, quem escreve rápido tem um pensamento rápido. Quem escreve mais devagar ou que preserva mais a forma, que quer deixar aquelas letras de forma bem bonitinha, tem um raciocínio, não é que a gente pode falar mais lento, mas que ela vai um passo de cada vez, né? Na velocidade, a gente identifica pessoas que têm velocidade mesmo de pensamento, que concatenam uma informação na outra de uma maneira muito rápida. Outra pergunta que eu queria te fazer é se existe, como você vê essa interferência dessa geração multimídia que a gente tem hoje. As crianças, desde muito cedo, o meu sobrinho, eu estava conversando com a minha cunhada, um de 4, outro de 5 anos, eles já têm aula de informática. Então, a tendência é que eles já sejam alfabetizados também aprendendo a escrever no celular, no computador, enfim. Eu queria te perguntar sobre isso. Isso interfere? Sim, interfere e é uma preocupação bem forte, não tanto aqui no Brasil ainda, mas na Europa, por exemplo, onde a grafologia é super difundida, principalmente na Itália, nos Estados Unidos, na Argentina. Mas mais na Europa, eles estão até com um projeto junto com a Unicef da alfabetização ser feita com letra caligráfica. Por quê? A partir do momento que as crianças começam a utilizar os aparelhos ou fazem a formação por meio de letras de forma, o que você perde? A sua conexão emocional com o outro. Porque uma letra conectada à outra é o momento em que a criança está se dando conta, por exemplo, a criança está com raiva, está com aquela informação emocional forte. Se ela ficar toda hora nas letras de forma, ela não vai saber como lidar com aquela emoção. Não tem ligação, elas são separadas, né? Isso. Então ela vai pegar aquela emoção forte que ela está sentindo e vai deixar de lado. Só que não vai ter o quê? Trabalhado. Além disso, tem a ver também a criatividade. A criança, ela perde um pouco da questão da criatividade. O pintar, o desenhar e o escrever, ela trabalha nossa velocidade mental, trabalha a habilidade manual, trabalha a criatividade, trabalha o planejamento e até a autoestima. A gente pensa que não, mas trabalha a autoestima sim. Então, a gente tem que estimular, sim, as crianças a escreverem, né? Isso mesmo. E aí, eu queria também te perguntar sobre isso. A gente aprende primeiro, pelo menos na minha época, né, muito a letra de forma e depois a gente vai para a letra de mão, como a gente falava na escola. Segue-se essa linha? É assim que se faz lá fora também? Depende do país, né? No que eu tenho acompanhado atualmente, que é quando eu falei, existia uma preocupação muito grande, né, lá na Itália, e que eles estavam realmente utilizando a alfabetização com a letra de forma. Já começar com a letra... Que é onde está o problema.
E escrever, a gente tinha até pensado em colocar um cavalete aqui, mas você deu algumas informações para a produção que me surgiram várias perguntas. Claro. A maneira como a pessoa escreve, se ela está escrevendo numa lousa, se ela está escrevendo num caderno, tudo isso também interfere em como vai ficar a letra da pessoa? Interfere, porque assim, quando a gente vai fazer uma análise grafológica séria, né, você vai a fundo, porque imagina, se você tem você vai falar com um grafólogo, você vai falar comigo, você vai me trazer a sua escrita. Se eu te falo algumas coisas assim que não estão adequadas dentro do teu perfil, no fato você vai ouvir, poxa, mas será que eu sou assim mesmo? Então eu corro o risco de falar uma coisa para você que não tem a ver, que daqui a pouco a pessoa pode até incorporar algo que não é Nossa, aquilo eu sou dela. assim, né? E na verdade nem é, né? Então a pessoa precisa estar realmente sentada, apoiada sobre uma mesa e escrever, porque a gente vai ter o conteúdo certo como a pessoa é, ela vai estar colocando ali exatamente como ela é. Eu queria entender também se tem diferença a pessoa ser destra ou canhota. Isso fala sobre a pessoa também? Não há interferência, né? Isso daí depende do resultado que vai aparecer da escrita. Outra coisa que eu queria que você explicasse para nós, você falou que também é coach e a gente sabe também sobre as análises que muitas empresas fazem antes da contratação. É lógico que não é para ninguém burlar, mas se a pessoa ela pode ter alguma coisa ali na hora que ela está escrevendo que está prejudicando, o que fazer nesse caso? Ela tem que ser verdadeira. Porque não adianta você mentir, é lógico, né? Exatamente. Então, por exemplo, se ela errar alguma palavra, a gente tem que fazer aquilo que nós aprendemos na escola. Quando a gente erra uma palavra, a gente coloca entre parênteses e faz um risco, só isso, mais nada. Porque se ela rabiscar, rasurar, sabe, pintar aquilo, quer dizer o quê? Que diante de um erro que ela tem, o que ela vai fazer? Ocultar. Uhum. Né? Então, o ideal é que ela mostre realmente que ali houve um erro entre parênteses e tudo bem. Aí a pessoa está colocando o que ela reconhece. Quando ela errar, ela vai também apontar aquilo, não vai ocultar. Quando a pessoa ela tem algumas características, Letícia, que são ruins para ela e que você identifica como grafóloga ou até como você está aí operando junto como coach, fazendo um movimento em que a pessoa mude, em que ela melhore aquela qualidade, aquela característica que pode inclusive estar atrapalhando ela, a tendência é que a letra mude também? Sim, né? Eu também trabalho com a terapia da respiração junto com o Enneagrama e a grafologia. Então, o que eu faço? A pessoa chega para mim com uma questão, não consigo falar em público, ou então estou desanimada, ou então, qualquer que seja o motivo. Não estou progredindo profissionalmente, qualquer coisa. Aí ela traz, a primeira coisa que eu peço, eu preciso da amostra, da escrita, e eu vou entender o que está acontecendo lá dentro dela com as ferramentas que eu trabalho. Aí ela ingressa na respiração e depois, durante o processo, são 10 sessões. Na quinta, eu coleto uma amostra novamente e a letra já está diferente. Uau! E no final, a última sessão, a gente faz uma análise novamente e realmente mudou. Não é que a letra deixou de ser e... Quem mudou foi a pessoa, né? Quem mudou foi a pessoa. Posso dar um exemplo? Por favor. Para ter uma ideia? Por exemplo, a letra R é a letra da canalização da energia. Quando as pessoas, às vezes, começam a fazer uma letra R que parece uma letra I, sabe que escreve muito rápido? Quer dizer, ela está perdendo energia. Então, deve ser uma pessoa que está correndo muito na vida, está com muitas atividades e ela está sem conseguir realizar muitas coisas. Quando a gente trabalha na terapia da respiração e faz todo esse trabalho de coaching, né, que são 2 meses, no final você vai notar que essa letra, especificamente, ela já não está mais assim, como se fosse um I. Ela já está mais formadinha, ela ganhou uma nova forma, porque ela está sabendo distribuir melhor a energia, né? Que ela vai colocar cada coisa no seu lugar, que ela vai estar mais calma, mais centrada. Agora, Letícia, o momento em que a gente está também interfere na maneira como a gente escreve, e eu vou te explicar por quê. Por exemplo, se eu estou escrevendo alguma coisa, eu amo papel e caneta por ser jornalista, então muitas vezes até os textos que eu coloco na internet, eles são escritos primeiro no papel. Se eu estou escrevendo alguma coisa sobre o meu filho, eu tô lá escrevendo bonitinho. Aqui no programa, as palavras vêm na minha mente, eu vou lá e vou jogando de qualquer jeito, porque depois eu tenho que fazer as perguntas. De fato, dependendo da situação, se a pessoa está numa reunião, se ela está dando uma aula, uma palestra, ou se ela está escrevendo uma carta de amor, isso muda a maneira como se escreve? Sim, muda bastante. Como você disse, na hora que você está escrevendo algo sobre o seu filho, você está ali entrando em contato com suas emoções mais profundas, né? Da maternidade, do afeto. Então, sua letra vai ficar mais redondinha, mais caprichada. Como quando a gente escreve um bilhete para um amigo nosso, alguém que a gente gosta, alguém que a gente ama. E na velocidade
dificuldade no dia a dia, você não dá para perder tempo, aí vem a velocidade, olha, né, que a gente falou. Não dá para você perder tempo caprichando muito na letra, porque você tem que ser rápida, então seu pensamento está correndo, você não tem tempo para olhar para cada emoção, você tem que ser muito mais breve, né? Então é por isso que influencia e até por isso que a gente precisa que a pessoa esteja sentada, calma, escrevendo, porque aí a gente vai ter realmente como analisar como a pessoa de fato é, não como ela está naquele momento. Perfeito. Né? Outra curiosidade, eu queria que você explicasse para nós sobre esse momento de descobrir sobre a pessoa você falou da posição, da pessoa estar sentada, mas a pessoa ela pode estar num dia mais difícil, ter tido um problema, ter chegado atrasada nessa entrevista de emprego por causa do transporte público. Isso tudo é levado em consideração? Você consegue perceber na escrita se a pessoa estava com algum problema ou ela deve falar, olha, eu tive um problema, eu estou nervosa. Como é que é isso? Dá para perceber sim. Você vai notar, por exemplo, que ela está mais agitada, que existe uma agitação no que ela colocou ali, porque as letras vão estar um pouco mais bagunçadas, né? E também a inclinação, né, da escrita, ou para cima, ou por exemplo, ó, tem pessoas que estão desempregadas e que estão com dificuldade de achar um emprego. Então, logo, como ela vai estar mais desmotivada, então provavelmente a letra dela vai estar caída. Mas na assinatura, por exemplo, pode ser que a assinatura esteja numa inclinação mais ascendente. Então, você vai entender que a pessoa está no momento, não é uma coisa que perdura. Então, são diversos traços que confirmam ou não um comportamento. Então, é toda uma análise, né? Por isso que você precisa de várias linhas e tudo mais, né? Isso mesmo. A assinatura pode falar muito sobre a gente também? Fala sim, fala bastante. O ponto é que para a gente analisar uma assinatura, se a gente olhar só a assinatura, a gente corre alguns riscos, por exemplo, de você dizer que essa assinatura foi quando eu estava mais novinha. Porque geralmente a gente cria a assinatura quando é jovem ainda, né? Isso. Não que eu não seja mais jovem, né, gente? Mas a gente é muito mais nova quando a gente cria a assinatura. Agora, ainda mais cedo, as pessoas tiram RG. Na minha época, eu devia ter uns 17 anos quando eu fui tirar RG, ou 16, que era para faculdade. E aí eu fiz a assinatura, e essa é a assinatura que eu tenho até hoje, né? Tem essa questão também, né? E pode ser, por exemplo, muito provavelmente que você já não é mais assim, a mesma pessoa que era quando tinha 16 anos. Sabe o que você me fez pensar agora? Que hoje eu tinha assinatura e um visto. Hoje eu só uso visto. Então, geralmente, eu quero até mudar no banco, porque é uma outra... Tem um ponto no final ainda, que eu sempre ponho um ponto no final, mas... Hoje, até mesmo na folha de ponto, onde eu trabalho, é sempre outra coisa agora. Talvez tenha a ver com a mudança da vida, né? Sim, com a sua mudança interior, né? A mudança interior vai refletindo na sua assinatura. Por isso que é legal fazer uma análise completa e você ver como que está a sua assinatura. Será que não está na hora de mudar, né? Porque às vezes ela está desatualizada com o seu estado atual. Com quem você é hoje, né? Esse ponto no final, eu sei que não dá para você fazer uma análise, lógico, mas tem várias pessoas que usam ponto no final de tudo. Isso também diz sobre a pessoa? Tem. Geralmente o ponto no final quer dizer assim que a Olha, pessoa... eu me expondo, mas pode falar. Mas não é ruim. Geralmente é uma pessoa que ela tem uma força e ela gosta de terminar as coisas daquele jeito. Pontuar tem que ser feito dessa maneira. Né? Então, não podemos dizer assim, que é mandona, não. Eu não gosto de rótulos. Talvez combine um pouco mandona, me identifica um pouco. Você gosta de fazer do seu jeito, né? Gosta que seja dessa forma, como, né? Você já deve ter na tua ideia um formato, e aí você indica que precisa ser dessa maneira. E assim tem que ser feito. Né? Uma mulher de pulso. Olha lá, tem o lado bom também, né? Claro. Agora, vamos supor, eu queria entender também como as pessoas lidam com isso, que você analise. Com certeza, se eu te escrever uma carta aqui, ou qualquer pessoa que trabalha conosco, você vai ver pontos positivos e vai ver alguns pontos que você vai falar, a pessoa precisa de ajuda nisso. Como que é você passar esse feedback? As pessoas aceitam bem? Elas têm autoconhecimento ou nessa hora elas descobrem coisas que nem sabiam? Olha, geralmente, primeiro, começo, é bem difícil, né? Eu até quando vou fazer uma devolutiva grafológica, eu me preparo muito. Tem jeito para isso, né? Eu não gosto, eu também dou o curso de grafologia, então eu sempre falo para os alunos, gente, não usem palavras muito incisivas, porque a gente precisa ter consideração com o outro, né? Quem nunca na vida mentiu? Quem nunca na vida não tem raiva? Quem nunca, não é? Quem nunca? Essa é a pergunta que nós temos sempre que pensar, né, no outro ser humano que está na nossa frente. Então, não dá uma devolutiva em julgamento ou acusando o outro, né? Exato. Tem que passar um pouco mais de segurança para a pessoa, que você entende aquela sensação dela, para que ela possa te ouvir. E a intenção qual que é?
que ajude ela, né? E não ser mais uma pessoa para botar um carimbo ou uma cruz em cima, um negócio, nossa, vamos matar, né? Não precisa disso. O importante é a pessoa sentir que ela é compreendida dentro de uma dificuldade e que, principalmente, ela pode fazer alguma coisa para mudar, né? Para ela. As pessoas têm autoconhecimento ou elas se surpreendem? No fundo, a gente sabe algumas coisas, né? No fundo, sabe o que é legal? Quando você pega uma escrita de uma pessoa que acha que ela é, ai, nossa, eu não tenho jeito. Eu sou péssima, né? E aí você enxerga na letra, né? Ontem mesmo eu fiz um atendimento, né? E falei pra moça, você tem fé, força e confiança na sua essência. E mostrava nitidamente da letra, né? E ela falou, ai, mas caramba, eu tenho dificuldade de sentir isso. Eu falei, mas eu não estou inventando, né? Isso aqui está na sua letra, você tem essa capacidade, isso é uma habilidade sua instalada em essência. Então agora é só você conquistar. Então tem essa contrapartida. Essa devolutiva que é positiva, né? A pessoa não encontra o quão incrível ela é, né? Isso. E eu acredito, de fato, que quando você vai analisar, você vai encontrar, pode encontrar várias falhas, mas sempre tem alguma coisa positiva também ali, não é, Letícia? Sim, com certeza. Eu queria saber também se é possível, através da escrita, encontrar uma pessoa que tem alguma patologia, como, por exemplo, psicopatia ou outros. Dá para você encontrar através da escrita? Dá. Existem traços, sim, na grafologia. Né? Lógico, nós não somos médicos e nem estamos habilitados a dizer nem identificar. Não é isso. De forma alguma. Mas quando eu estou fazendo uma análise grafológica, tem traço, sim, no conjunto, não é um traço, né? São várias características que você começa a entender que existe alguma coisa ali que seria interessante ajudar a pessoa para procurar um outro profissional, porque talvez o trabalho que eu vá fazer naquele momento não é o suficiente, né? As emoções ali, de repente, estão muito presentes e ela precisa de um acompanhamento de alguém que tenha esse know-how, né? E aí eu quero entender, de repente, uma pessoa, por exemplo, depressiva. Então, até para que o seu trabalho tenha efeito, talvez um medicamento, um encaminhamento tenha que ser feito. É por aí? É isso mesmo. E já aconteceu essa situação mesmo, onde eu falo, né, professor, eu solicito que você entre em contato com um psicólogo, para, de repente, ver o que você poderia trabalhar para te ajudar a melhorar nessa característica, que você, de repente, está acessando muitas emoções de tristeza, né? Para saber como elaborar esse sentimento, né? E aí a gente encaminha. Letícia, para a gente finalizar, de praxe, então, são 5 sessões, você falou? 10. São 10 sessões, uma por semana. Uma por semana, era isso que eu queria saber. E quanto tempo dura? Quer dizer, a pessoa escreve, vocês conversam também? Como é que funciona? A sessão dura 2 horas de atendimento. No início, ela faz análise, aí eu fico na minha casa, faço a análise completa. A primeira sessão a gente já faz com a devolutiva, onde nós conversamos. E aí, a partir da próxima sessão, a gente vai trabalhar com a respiração. A pessoa chega, a gente conversa, como foi seu dia, como foi sua semana, o que aconteceu dentro daquilo que nós conversamos sobre a análise, né? Do nervoso. Ai, olha, eu tive uma semana difícil e tal. Ai, o que você sentiu? A pergunta sempre é essa, né? O que você sentiu quando você estava diante do teu chefe e ele te pediu para fazer um relatório? Como foi lidar com aquela emoção? Aí a pessoa automaticamente começa, ou ela chora, ou ela fica chateada, é nítido, né? E aí, quando ela elicia a emoção, a gente vai respirar, faz a terapia da respiração. E no final também, a gente conversa sobre como foi a respiração, porque as emoções continuam ali. E aí, no final da sessão, a gente faz esse fechamento, conversa e na semana que vem vai. Quando chegar na quinta, eu pego uma nova amostra para acompanhar e ver que momento que ela está, né, da evolução. E no final é nítido como realmente esse trabalho dá 2 meses, mais ou menos. E aí eu queria te perguntar uma coisa interessante. Eu já conversei até com alguns profissionais da área que me disseram que por mais que o Brasil esteja passando por um momento difícil, o número de desempregados aponta também, principalmente, uma falta de pessoas habilitadas para aquilo que as empresas estão procurando. De repente, essas dificuldades pessoais, essas qualidades ou essas características ruins podem estar atrapalhando as pessoas na hora de fazer a entrevista de emprego e um trabalho como esse pode transformar essa questão na vida da pessoa? Sim, porque além da terapia, eu trabalho contratando pessoas. Então, me acontece exatamente o que você está falando, Jaque. A pessoa vem com uma questão emocional e aí o que acontece? Dentro da empresa, a empresa tem objetivos financeiros, né? Ela tem que atingir metas. Não dá para você, por exemplo, trabalhar uma pessoa psicologicamente falando ou numa terapia. Vou tratar essa pessoa, não dá para contratar para tratar, eu contrato para ter resultado. Né? Tem que ser bem prático nessa hora.
Então, o objetivo é trabalhar, vamos supor, numa máquina. A pessoa que vai trabalhar numa máquina, ela tem que estar bem, né? Se ela está deprê ou se ela está com um problema um pouco mais sério, ela corre o risco de se acidentar, né? De não resultar também para a empresa o que precisem. Então, esse momento é de fato onde que a gente acaba não contratando porque a pessoa precisa de um trabalho interior, talvez não de autoconhecimento, mas pelo menos se alinhar, né? Pelo menos ficar equilibrada para poder ir para o mercado. Porque eu insisto em falar do que as pesquisas mostram, que quase todo mundo é contratado pelas competências técnicas, mas também quase todo mundo é demitido por problemas pessoais, né? É impressionante isso, né? E não por problemas técnicos. Foi um prazer te receber aqui. Prazer foi Obrigada, meu. amei. Espero Bom. te receber mais vezes. Quem quiser entrar em contato com a Letícia, o site www.leticiaradaik, certo? .com.br, o e-mail contato@leticiaradaik.com.br e o telefone 0 operadora 11 9 8315 7414. Além de trabalhar para empresas, as pessoas também podem então entrar em contato com você, pedir esse auxílio e fazer esse é um tratamento? Como é que é? Eu chamo de método Radaik, né? Que eu que criei a grafologia, o enneagrama e a respiração. Né? Isso. Foi um prazer, Tá viu? bom? Ótima tarde. Obrigada a você. Tô curiosa.